A paz do Senhor Jesus, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Estamos iniciando mais uma formação aqui do Catecismo da Igreja Católica, pela comunidade Missão Cairosa. Eu sou o Paulo e nós vamos mergulhar nesta formação aqui no Catecismo, a qual está aqui comigo. Você pode dar uma olhadinha. Nós vamos mergulhar aqui nesta formação a partir do parágrafo 396, a qual vai falar sobre o pecado original. Mas antes de mais nada, nós vamos orar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que essa formação possa tocar o seu coração. Quanto mais formado eu sou na minha fé, quanto mais formado eu sou na doutrina da nossa igreja, quanto mais apaixonado eu fico pelo Senhor e também pela igreja. E assim, o Senhor vai formando novos homens e novas mulheres. Amém? Então vamos rezar. Mãe Santa, Mãe amada, Mãe querida, nesta noite, neste momento, melhor dizendo, nós queremos pedir a Tua santa e poderosa intercessão para que esta formação realmente possa nos formar. Deus possa nos formar através do ensinamento que a igreja nos passa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Então, hoje nós vamos começar esta formação aqui do parágrafo 396, onde vai falar do pecado original. Primeiramente, nós precisamos entender que Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em sua amizade. Mais uma vez, a igreja vem nos dizer aqui que nós fomos criados à imagem de Deus, na amizade com Deus, constituído em sua amizade. Nós somos chamados, nós somos convidados a sermos amigos do Senhor. Mas o catecismo diz que o homem só pode viver esta amizade como livre submissão a Deus. Nós somos convidados a sermos submissos a Deus, mas é livre, nós somos livres. Nós temos a liberdade de escolhermos, vivemos essa submissão que é o melhor para nós, esta obediência a Deus, essa obediência cega no Senhor, confiando nele plenamente. Nós somos convidados a confiar nele, a obedecê-lo, a servi-lo e amá-lo. Mas nós temos a liberdade de escolha. Nós podemos escolher em viver essa submissão ou não viver. Nós temos o direito de escolher em ser amigos de Deus ou não. Mas a igreja, a palavra de Deus também nos aconselha. Escolhemos a vida, escolhemos ser amigos de Deus. Este é sempre o melhor para nós. Mas vamos lá. A Bíblia diz, meu irmão, que Deus criou todas as coisas, Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, no sexto dia. E diz as Sagradas Escrituras que Deus disse para Adão e Eva: vocês podem comer de todos os frutos do jardim do Éden, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou um limite até onde a criatura, o ser humano, poderia ir. E isso exige de nós uma obediência, mas exige de nós também uma confiança. A confiança em Deus de saber que, se Deus falou para nós não experimentarmos do fruto do conhecimento do bem e do mal, é porque aquilo não seria bom para nós. Aquilo ia gerar morte. E Deus ainda disse: o dia que comeres desse fruto, morrereis. Quer dizer, a morte entrará no mundo. E então, o ser humano seduzido pela serpente vai comer do fruto do conhecimento do bem, da árvore do conhecimento do bem e do mal. O ser humano, com essa atitude, ele diz que não confia no Senhor.
que não confia em Deus. Ele não entendeu que quando Deus ele pede algo, é para o melhor. É para o melhor dele. Ele não entendeu que se Deus colocou um limite, é porque Deus sabe o que é melhor para nós. E Deus sabia, na sua infinita sabedoria, que o dia que o ser humano comesse daquele fruto, a morte entraria, e tudo que é de ruim entraria. O pecado gera morte, o salário do pecado é a morte. Mas Deus não tirou a liberdade, deu a opção de escolha para o homem. Deus disse: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o ser humano, seduzido pelo diabo, o diabo que se rebelou contra Deus, e ele quer também a todo custo que a humanidade se rebele contra Deus também, como ele se rebelou. E nisso então ele vai seduzir Eva a experimentar do fruto proibido. Ele vai tentar Eva a comer desse fruto. E Eva e Adão, o ser humano, querendo ser como Deus, porque essa era a grande tentação, a qual a serpente disse a ela: o dia que comer desse fruto, sereis como deuses. E a serpente enganou Eva, dizendo: não é verdade o que Deus disse. Não é verdade, porque o dia que você comer desse fruto, você vai ser como Deus. O inimigo então seduziu o ser humano, dizendo que aquilo que Deus disse era mentira. Mas nós precisamos entender que somente em Deus está a verdade plena, e que muito pelo contrário, o pai da mentira é o demônio. Mas Eva deu ouvido à tentação. Eva olhou para o fruto, olhou para a árvore, para o fruto do conhecimento do bem e do mal, numa linguagem simbólica. É lógico que o livro do Gênesis conta isso para a gente, mas nós podemos tirar uma mensagem dizendo que, observando que nós não podemos olhar para o mal, nós não podemos olhar para o pecado, para o fruto proibido, para aquilo que não compete a nós. E também nós não podemos dar ouvido à tentação, nós não podemos conversar com a tentação, porque a nossa carne é fraca, e o dia que nós damos ouvido para a tentação, já é o primeiro passo para cair. Como a própria Bíblia diz, como os santos disseram, o inimigo é como um cachorro. A Bíblia diz que ele é como um leão que ruge procurando a quem devorar. E alguns santos também vão dizer que o inimigo é como um cachorro amarrado. Ele só vai morder se você chegar perto. E chegar perto também significa dar ouvido às ofertas que ele nos traz. E nós precisamos entender que tudo aquilo que o inimigo nos oferece, meu irmão, é para nos destruir. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas enfim, Adão e Eva, a humanidade, não confia no Senhor, não confia na palavra de Deus e o desobedece, a desobediência. E foi nisso que consistiu o primeiro pecado do homem, a desobediência a Deus. A desobediência gera a maldição. A desobediência, meu irmão, minha irmã, a desobediência a Deus atrai tudo que não é bom para nós, atrai maldição, tem consequências. Pela desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E o pecado, meu irmão, através do pecado de um só homem, Adão, todos pecaram. Todos pecaram. Nós temos a mancha do pecado original. É lógico que no batismo, essa mancha é apagada. Porém, a consequência não é tirada. Nós já vamos entrar nesses parágrafos aqui. Entende? Aqui, o pecado dos nossos primeiros pais tem consequência na humanidade até os dias de hoje. Até os dias de hoje tem consequência.
Esse pecado, meu irmão, a mancha do pecado original está em nós e que é apagada no batismo, porém a consequência do pecado dos nossos primeiros pais não é tirada. Entende? Olha a gravidade do pecado original, que surgiu primeiramente do ser humano querer ser como Deus, mas sem Deus. Porque o projeto de Deus era divinizar o ser humano na glória, mas era Deus divinizando o ser humano na glória. Mas aliás, o ser humano quis ser Deus sem Deus, longe de Deus. Se rebelou contra Deus, se opôs a Deus, não confiou na palavra que Ele disse, e aí entra o pecado original. O homem preferiu a si mesmo do que a Deus. E com isso ele menosprezou a Deus. O ser humano menosprezou a Deus quando Deus diz não coma desse fruto. O ser humano menospreza aquilo que Deus diz, não acredita na veracidade da sua palavra e experimenta do fruto proibido, tendo consequências terríveis. Meu irmão e minha irmã, hoje Deus nos convida a obedecermos, a confiarmos na sua palavra, a não sermos homens e mulheres desobedientes a Deus, porque a desobediência causa estragos, e a obediência gera salvação. Assim como a desobediência de um só homem fez com que todos pecassem, a obediência de um só homem fez com que a salvação chegasse a todos os homens. A obediência do novo Adão, Jesus Cristo. Jesus, pelo contrário de Adão, Jesus obedeceu ao Pai até a morte, e morte de cruz. E em Jesus a salvação chega em todos os homens. Amém? A Escritura mostra as consequências dramáticas desta primeira desobediência. Adão e Eva perdem imediatamente a graça da santidade original. Têm medo desse Deus, do qual fizeram uma falsa imagem, de um Deus enciumado de suas prerrogativas. Imediatamente eles perderam a santidade que Deus havia dado a eles, a graça da santidade original, a graça da intimidade com Deus, e aí tiveram medo de Deus, se esconderam de Deus. A harmonia na qual estavam estabelecida, graças à justiça original, está destruída. Toda a harmonia, suas relações, a relação com a criação foi rompida. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. A criação está submetida à servidão da corrupção. Meu irmão, infelizmente, quando o pecado entrou, a morte entra na história da humanidade. A partir do primeiro pecado, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. E aí nós vemos nas Sagradas Escrituras o fratricídio cometido por Caim contra Abel. Caim que mata o seu irmão por inveja. A corrupção universal em decorrência do pecado. A infidelidade do povo de Deus em relação à aliança. Meu irmão, quando o pecado original entrou no mundo, como diz aqui, houve uma invasão do pecado sobre o mundo, inundando a face da terra. Quando o pecado entrou, houve uma invasão. É Caim que vai matar Abel por inveja. É irmão contra irmão. Quer dizer, irmão contra irmão, eles eram uma família. Um contra o outro, um brigando contra o outro, um matando o outro por inveja. E aí entra a inveja, entra os ciúmes, entra a mentira, entra o ódio, entra a desobediência ainda mais, a infidelidade. Meu irmão, e aí todas as coisas que nós vivemos hoje,
tantas desgraças é consequência do pecado original. O pecado original, meu irmão, quando entrou neste mundo, trouxe consigo, meu irmão, a morte, trouxe consigo inúmeras desgraças. O pecado, a Escritura e a Sagrada Tradição não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. Amado e amada, nós vamos dizer aqui na próxima formação sobre a consequência do pecado de Adão e Eva na vida da humanidade, irmão. Mas nós podemos já ver um pouquinho agora. Nós podemos, nessa formação, o que você tem que gravar é como que esse pecado aconteceu. Deus, que no seu infinito amor criou Adão e Eva, criou o ser humano no seu infinito amor, fez ali da argila, do pó, argila do solo da terra, modelou com todo amor e carinho, deu a liberdade para o homem, colocou um limite para que o homem, meu irmão, não se perdesse, dizendo: confia em mim, não coma desse fruto do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que comerdes, vós morrereis. Mas o ser humano aceitou ser tentado pelo diabo, e aí houve o pecado da desobediência, e aí uma avalanche de pecado entra na humanidade. Meu amado e minha amada, e o ser humano perde a graça da santidade original, o ser humano perde a graça da harmonia entre si, da harmonia com Deus, da harmonia com a criação, da harmonia do diálogo, da unidade entre homem e mulher. Agora é uma relação com uma tensão muito grande. E aí entra a morte, entra um querendo matar o outro, entra um querendo passar por cima do outro, entra o ódio. Meu querido e minha querida, vamos trazer para os dias de hoje. O inimigo continua tentando a humanidade para que ela também desobedeça a palavra do Senhor e não confie em Deus. E nós temos que estar atentos a não cair na desobediência, a não cair na tentação, a entender que o que Deus pede, que o que Deus falou é o melhor para nós. Por isso temos que aguentar firme, porque Deus nos ama. E o inimigo vai tentar de todas as maneiras fazer com que nós também nos rebelemos contra Deus, nós também entremos numa desobediência, nós também percamos a harmonia da amizade com Deus, nós também não confiemos em Deus. É a tática que ele usa. Mas hoje a igreja, quando fala sobre o pecado original, ele está dizendo para nós: cuidado para não cair em tentação, cuidado para não entrar na desobediência, cuidado para deixar de confiar em Deus. Entenda, confie no Senhor, confie na sua palavra, confie nas suas promessas. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete, e a promessa de Deus não tarda. Deus sabe a hora certa. O que Deus falou não demora para acontecer, é no tempo dEle, e Deus sabe o melhor momento, o tempo certo. Isso exige de nós confiança e obediência. Aqueles que obedecem atraem para si a bênção. Aqueles que estão na desobediência atraem para si a maldição. A maldição que destrói, que mata, que gera morte. Hoje Deus nos convida, hoje a igreja nos convida a estarmos na obediência com o Senhor, na obediência da sua palavra, confiarmos plenamente nele e entendermos que se Deus disse não vai, não ultrapassa daqui, não minta, respeita o outro, ame a Deus acima de todas as coisas, ame o próximo como a si mesmo, não deseje as coisas alheias, não peque contra a castidade, não cometa adultério, não roube, não mate.
Se Deus nos disse isso e Ele nos diz, é porque Deus sabe que o dia que nós cometemos essas coisas, terá consequências. A consequência da desobediência, que é a maldição, que é a morte. Meu irmão, minha irmã, hoje Deus nos convida, sejamos obedientes. Quem obedece não erra. Criamos no Senhor, confiamos plenamente na sua palavra. Esperamos o tempo de Deus. Confiemos nas suas promessas. Amém? Deus sempre tem o melhor para nós. Acredite. Nós chegamos ao final desta formação. Nós fomos aqui até o parágrafo 401. Amém? Até o 401. Então, essa formação foi sobre o parágrafo 396 até o 401, falando sobre o pecado original. Nós estivemos unidos e vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meu irmão? Lembrando, antes de encerrar, olha o quadro que está aqui do nosso lado. Opa, aqui. É que está invertido, né? Olha o quadro que está aqui do nosso lado. Padre Pio. Padre Pio. Um homem totalmente obediente a Deus e à igreja. Mesmo sem entender muitas vezes, ele nunca deixou de ser obediente. E aí é o São Padre Pio que nós conhecemos. Obediente à igreja, obediente a Deus. Aprendamos com o Padre Pio, que venceu toda a tentação do diabo, que combateu contra o diabo e venceu. Venceu com a graça de Deus, na obediência a Deus. Eis aqui um exemplo de santidade, que possamos seguir esse homem, que possamos seguir o exemplo desse santo. Amém? Deus abençoe você. Até a próxima formação, se Deus quiser. Lembrando, comente essa formação, faça um comentário, dá um joinha, dá um like em toda a formação agora, porque daí o próprio YouTube ele acaba indicando para que outras pessoas também vejam esta formação. Então você que está vendo essa formação, dá um joinha, faz um comentário, dá um like, e aí o YouTube vai acabar indicando para mais e mais pessoas estarem bebendo dessas formações. Amém? Deus abençoe. Até a próxima formação, se Deus quiser.